pastor Fábio, meu pastor Fábio, não corra. Não corra. Graça e paz, igreja. O laço se quebrou e nós escapamos, viu? O inimigo fez tudo para que eu e você não estivesse aqui nesta noite. Mas o nosso Senhor chegou primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Abra as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, o seu versículo 23. E depois nós vamos ler Lucas, capítulo 19, o seu versículo 9 e 10. Primeiro Lucas, capítulo 18, seu versículo 43. E depois Lucas, capítulo 19, seu versículo 9 e 10. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler para ganharmos tempo em nome de Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 43. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, na mesma forma rendia louvores ao Senhor. Agora vamos para Lucas capítulo 19, seu versículo 9 e 10. Vamos ler. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Duas passagens da Bíblia, a qual acabamos de ler, passagens distintas. A primeira passagem que fala de um homem que era cego, um cego chamado Bartimeu, que vivia à beira do caminho a mendigar. A palavra do Senhor, ela não relata muita coisa a respeito deste homem, mas ela fala que este homem vivia à beira do caminho, passando necessidade, um mendigo, pedindo esmola, pedindo ajuda. E muitas das vezes as pessoas passavam e não ajudava aquele homem por conta da deficiência que ele tinha, uma deficiência visual. E a palavra do Senhor diz que Jesus vai em direção a Jericó. Jesus tinha uma missão para fazer naquela cidade. Jesus ia naquela cidade com a intenção de mudar a história de um homem chamado Zaqueu, um homem que era cobrador de imposto, um homem que defraudava as pessoas, um homem que era para cobrar um valor e cobrava um valor a mais. Mas Jesus tinha ali uma missão de restaurar a vida daquele homem. E para Jesus chegar em Jericó, ele teria que passar pela beira do caminho, onde aquele homem cego estava. E a palavra do Senhor vem nos dizer que uma grande multidão acompanhava Jesus. Porque bem sabemos aonde Jesus estava, uma grande multidão acompanhava. Seja ela para receber bênção, ou seja ela para pegar alguma falha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor veio dizer que Jesus ia em direção a Jericó, e aquela grande multidão que acompanhava Jesus, e quando aquele homem cego, que não enxergava, mas ouvia,
ouviu os rumores, ouviu a conversa, sabendo que Jesus estava passando por aquele caminho, sabendo que aquele homem que poderia salvar ele, sabia que aquele homem que poderia curar da sua enfermidade, da cegueira que ele tinha, e ele observando aquela grande multidão passar, ele começa a clamar o nome de Jesus. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E não bastasse ele estar ali clamando, os discípulos que estavam com ele, aquela multidão mandava ele se calar. Mas ele não se calava porque ele sabia da necessidade que ele tinha. Ele não se calava porque ele sabia que o único que poderia curar da sua enfermidade era Jesus. E em nossas vidas não é diferente. Muitas das vezes clamamos ao nosso Deus, muitas das vezes pedimos misericórdia, pedimos para que Deus entre com a providência dele em nossas vidas, mas a multidão tenta nos sufocar, a multidão tenta nos paralisar, a multidão tenta fazer com que eu e você pare de clamar a Jesus, mas cada um de nós sabemos a nossa necessidade. Cada um de nós sabemos do que nós precisamos, e o que nós precisamos verdadeiramente é clamar o santo nome de Jesus. O que precisamos verdadeiramente é fazer como aquele homem, aquele cego, aquele mendigo que estava necessitado, que estava à procura de um milagre, e que ele fez foi clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E pela terceira vez aquele homem clama: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia. E Jesus para. Em meio àquela multidão, Jesus para. E pede para um dos seus discípulos ir lá buscar este homem. Vai, traz ele aqui. Porque o clamor dele chamou a minha atenção. E será que o meu e o teu clamor está chamando a atenção de Jesus? Será que a minha e a tua oração verdadeiramente está chamando a atenção de Jesus? Mas aquele clamor daquele homem chamou a atenção de Jesus. E Jesus agora para e pede para que ele venha até ele. E quando o discípulo vai até aquele homem cego, aquele mendigo, e leva ele para Jesus, Jesus sabendo qual era a necessidade dele, igreja. Porque Jesus sabe qual é a minha e a tua necessidade. Jesus sabe do que eu e do que você está precisando. Mas Ele quer ouvir da minha boca e da sua boca. Ele quer que eu e você venha proferir a Ele aquilo que eu e você está necessitando. E Jesus chega para ele e diz: o que queres que eu te faça? Jesus estava perguntando a ele naquele momento qual era a necessidade dele. E aquele homem tinha todo motivo, igreja, de pedir qualquer coisa. Pedir riqueza, pedir uma moradia. Mas naquele momento ele pediu o necessário. Qual era o necessário na vida daquele homem naquele momento? Era voltar a enxergar. Era voltar a ver a luz do sol. Talvez era voltar a ver o rosto da sua mãe. Talvez era voltar a ver o rosto da sua família. E aquele homem diz: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. E aquele homem imediatamente volta a enxergar. E a palavra do Senhor diz que aquele homem agora começa a seguir a Jesus. E aquela multidão que estava incrédula, aquela multidão que muitas das vezes estava ali só para testar o nosso Jesus, agora eles entenderam que o nosso Jesus é o único que pode nos salvar. E a palavra do Senhor diz que agora ele começa a caminhar com Jesus. Agora ele começa a ir em direção a Jericó. Porque lá em Jericó tinha algo para Jesus fazer. Lá em Jericó tinha algo para acontecer na vida de um homem publicano chamado Zaqueu. E essa história fala de um mendigo, de um cego, de um homem necessitado,
o homem que vivia a pedir esmola, o homem talvez que passava necessidades, não tinha um alimento. Mas agora, mudando a história, vamos falar de um homem rico, um homem chamado Zaqueu, um homem que tinha sua casa, tinha sua riqueza, tinha tudo o que ele queria. O homem que era o cobrador de imposto, era o chefe, era ele que cobrava os impostos, era ele que comandava, ele tinha uma equipe. E ali quando ele ia cobrar os impostos na casa das pessoas necessitadas, ele cobrava mais. Se era para cobrar um valor, ele cobrava mais para ter mais riqueza do que ele tinha. Mas Jesus tinha uma missão que era de mudar a história daquele homem. Mas Jesus, igreja, só muda a minha história e a sua história se eu e você der lugar. Aquele homem sabia que Jesus ia passar em Jericó. E a palavra do Senhor diz que quando Zaqueu, ele sabe que Jesus vai passar por aquele lugar, ele procura uma figueira para subir. Para quando Jesus passasse naquele lugar, ele clamasse o nome de Jesus para chamar a atenção de Jesus. Observe que o homem pobre, o mendigo, ele era cego, o único recurso que ele tinha era clamar a Jesus. E ele clamou e Jesus ouviu o teu clamor. E Zaqueu agora sobe na figueira. Talvez ele ali pensando, não, quando Jesus passar por aqui, eu vou clamar a ele, e ele vai ouvir o meu clamor. E a palavra do Senhor diz, quando Jesus está passando pelaquela figueira, juntamente com a mesma multidão que estava, quando ele passou pela beira do caminho e curou aquele cego. E quando Jesus está passando, igreja, Zaqueu clama. E Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje veio salvação para ti. E Zaqueu desce, obedecendo a voz do Senhor. E quando Zaqueu desce, que vai para perto de Jesus, os discípulos agora começam a indagar. Porque Jesus agora vai entrar na casa de um pecador. Jesus agora vai entrar na casa de um homem que roubava. Jesus agora vai entrar na casa de um homem que praticava iniquidade, que praticava pecados, que praticava coisas que desagradavam o coração do nosso Deus. Mas Jesus não está olhando para o meu e o teu pecado. Jesus não está olhando para o meu nem o teu erro. Jesus quer de mim e de você verdadeiramente que eu e você venha se arrepender e não tornar a fazer mais. E quando Jesus diz que vai entrar na casa daquele homem pecador, falho, aquele discípulo começa a indagar. E nós estamos falando aí, igreja, de uma casa física, de uma casa de 4 paredes, com sala, cozinha, banheiro. Mas eu quero agora enfatizar para a igreja a nossa casa espiritual. A nossa casa que é morada do corpo do Espírito Santo de Deus. Zaqueu, ele teve a preocupação de entrar em casa. E Jesus teve a preocupação de entrar na casa daquele homem pecador. E Jesus disse, olha, hoje eu entro porque este homem também é filho de Abraão. Este homem também precisa de uma cura, porque eu não vim buscar os sãos, sim os doentes. Eu vim buscar aqueles que são necessitados. Eu vim buscar aqueles que a sociedade rejeita. Eu vim buscar aqueles que ninguém dá nada e diz, olha, desse aí não presta, não vale nada. É esse que Jesus veio buscar. E agora vamos falar, igreja, da nossa casa, corpo do Espírito Santo. Imagina como é que o nosso Deus vai entrar dentro de nós. O Santo Espírito de Deus vai entrar em nossa casa. E como é que está a nossa casa? Como é que está o nosso templo do Espírito Santo? Será que está limpa?
Bem verdade que quando nós recebemos alguém, nós fazemos uma faxina, nós limpamos a casa, arrumamos, porque nós não queremos ver que ninguém entre em nossa casa e veja a bagunça. Nós não queremos que ninguém entre no nosso banheiro e veja a bagunça no banheiro, a bagunça no fundo, a bagunça dentro da sala. Mas assim também, quando o Espírito Santo de Deus, ele quer entrar dentro de nós, ele não quer entrar e ver bagunça, ele quer entrar e quer ver a casa limpa, ele quer entrar e quer ver a casa adornada, ele quer entrar não para ficar por algum momento, ele quer entrar para fazer morada, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele, quando quer entrar dentro de nós, é para permanecer para sempre. Mas bem sabemos que o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo. Ele não habita em templo sujo. E para ele entrar, nós temos que fazer uma faxina. Nós temos que pedir a Deus para ele passar com a tua vassoura santa e sair varrendo tudo que desagrada. Tudo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que entristece o coração de Deus, tudo aquilo que eu e você fazemos, que o Espírito Santo fica triste. Muitas das vezes nós sentimos a presença do Senhor e ainda estamos com o templo sujo. Mas Ele pode até nos usar, mas Ele não vai permanecer. Porque o nosso Deus ao qual nós servimos, Ele usa a quem Ele quer. Porque Ele diz na palavra dele que se eu e você não clamar, as pedras clamarão. Se eu e você não levantar a nossa voz para engrandecer o santo nome do Senhor, para dizer que Ele é santo, para dizer que Ele é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Se eu e você não fizer, as pedras vão clamar. Então nós temos que estar com nossa casa limpa. Não só para o Espírito Santo nos usar e sair, mas sim para permanecer. Para o Espírito Santo de Deus permanecer dentro de mim e dentro de você. E vejamos que essas duas passagens, a qual nós lemos, fala de duas salvação. E fala de duas conversões. Fala de duas pessoas que aceitaram a Jesus. Fala de duas pessoas que não conheciam Jesus, não aceitava, não caminhava, não praticava, mas tinha um desejo no seu coração de receber uma cura. Tinha um desejo no seu coração de deixar tudo aquilo que ele praticava de errado. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz: hoje eu decido devolver tudo que eu tinha tomado. E se eu, porventura, tirei de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ali ele estava reconhecendo que aquilo que ele tinha tomado das pessoas não poderia mais ficar com ele. Ali ele estava reconhecendo que aquilo que ele fazia, que desagradava o coração de Deus, hoje ele não poderia mais fazer. E assim é na minha vida e na sua vida. Se eu e você ainda faz coisas que desagradam o coração de Deus, que seja até hoje. Que a partir de hoje eu e você não torne a fazer mais. Porque é bem verdade que Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deu mais uma oportunidade para Zaqueu, para que ele viesse se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e reconhecer que ele era falho, pecador, errante. E talvez nesta noite Deus está nos dando mais esta oportunidade de não tornar a fazer as coisas que desagradam o coração de Deus. Porque assim
Como Deus olhou para Sodoma e Gomorra e ficou triste por ver aquelas coisas, aquelas práticas que estavam acontecendo naquele tempo de Abraão, assim nos dias atuais o nosso Senhor também entristece o seu coração. Quando Ele olha para mim e para você que foi escolhido por Ele, no meio de uma grande multidão, Ele olha para mim e para você e nos escolhe para servir a Ele. E ainda assim nós, com as nossas falhas, os nossos erros, desagradamos o coração de Deus. Mas que seja hoje a última vez que vamos desagradar o coração do Senhor. Que seja hoje a última vez que nós vamos fazer algo que vai entristecer o coração do nosso Deus. Que possamos se arrepender assim como Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Que possamos se arrepender assim como aquele homem reconheceu que tudo que ele fazia, que estava ali desagradando o coração do nosso Senhor, ele disse que não iria mais fazer. Zaqueu, Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele cumpriu a missão quando chegou em Jericó, que era de salvar aquele homem chamado Zaqueu. E nesta noite nosso Senhor está com a missão sobre as nossas vidas, de salvar não a nós que estamos aqui na casa dele, mas assim também salvar os nossos familiares. Porque assim como Jesus disse, esse também é filho de Abraão. A nossa família também é filho de Abraão. A nossa família também precisa de uma cura. A nossa família também precisa de uma restauração. Assim como ele restaurou a vida daquele homem, eu profetizo nesta noite que Ele vai restaurar a nossa família. Ele vai restaurar os nossos filhos. Ele vai restaurar os nossos pais. Ele vai restaurar o esposo, Ele vai restaurar a esposa, Ele vai restaurar a nossa família, porque a nossa família, igreja, é também filho de Abraão. A nossa família, igreja, também é filho de Abraão. E hoje é culto da família. Hoje nós falamos na palavra dele de duas famílias. Observe que a palavra do Senhor, se você ler o versículo 18 que fala do cego Bartimeu, aqui não relata se ele tem família, se ele tem esposa, se ele tem filhos. O que fala é que ele precisava de uma cura. O que fala é que ele precisava ouvir a voz do Senhor. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele clamou. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele não olhou para aquela multidão que estava do lado dele. Ele não olhou para que as pessoas viessem falar. Mas ele olhou para o autor e consumador da vida dele naquele momento, que era Jesus. Então nesta noite, igreja, não olhe para quem está do teu lado, não olhe a multidão que está te sufocando, não olhe para aquilo que está tentando te atrapalhar. Se você reconhece que você tem o autor e consumador da sua vida, não perca a oportunidade de clamar a Ele, não perca a oportunidade de dizer: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia da minha família. Você não está impedido, igreja, de clamar a Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue tinha uma grande multidão na frente dela. Mas quando ela saiu do seu lar, ela determinou. Ela não esperou chegar perto de Jesus e trazendo para a minha vida e para a tua vida. Ela não esperou chegar perto da igreja. Ela não esperou estar diante do altar. Ela determinou quando saiu do seu lar: se porventura tão somente eu tocar na orla de Jesus,
eu serei curada. Ela não esperou chegar na igreja. Creio eu que ela já saiu curada dentro da casa dela. E quando ela tocou na aula de Jesus, consumou o fato. E aquela grande multidão atrapalhava ela, ela foi se arrastando. Ela foi se arrastando de um lado, se arrastando do outro. Talvez aquela multidão chutando ela e ela, não, eu vou, porque eu preciso do meu milagre. O que eu quero dizer nesta noite, igreja, não importa a multidão que esteja lhe atrapalhando, você precisa de um milagre, você precisa de uma cura, você precisa de uma restauração, você precisa de uma libertação. Então vá ao encontro de Jesus, nem que você vá se arrastando, mas vá. E aquela mulher foi, ao ponto de tocar na orla do vestido, ali perto do pé. Ao chegar ao ponto de fazer o nosso Senhor Jesus parar. Opa, alguém me tocou. E não tocou nem na pele, igreja, foi só no vestido, só na orla. E os discípulos indagando, não, Senhor, a multidão te oprime, te apalpa, a multidão está te comprimindo, o Senhor disse quem te tocou. E Jesus disse, sim, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Porque de mim saiu virtude. Então eu e você tem que tocar verdadeiramente Jesus para sair poder, para sair virtude. É dessa forma que nós devemos tocar no nosso Senhor. E aquela mulher não olhou para a multidão. Que possamos sair hoje da casa do nosso Deus, não se importando com a multidão que está ao nosso redor. E aqui eu não estou falando de multidão de pessoas, a multidão da dificuldade, a multidão do desemprego, a multidão da enfermidade, a multidão de tudo que faz eu e você se afastar de Jesus. Não olhe para esta multidão, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para aquele que pode te salvar, que pode te libertar, que pode te curar. É esse que nós devemos olhar. Não deixe a multidão te sufocar. Não deixe a multidão te paralisar. Continue no seu alvo. Continue prosseguindo avante, que nós vamos vencer. E assim eu deixo esta palavra para a igreja. Que esta palavra possa ter entrado na tauba do teu coração. E que você e eu possamos colocar em prática tudo aquilo que foi pregado nesta noite. Que eu e você possa deixar de lado tudo aquilo que desagrada o nosso Deus. Que eu e você possa deixar de lado tudo aquilo que está entristecendo o coração do nosso Senhor. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor.